Se você quer aprender trigonometria de verdade, eu preparei esse vídeo para você para te explicar algumas relações importantíssimas, mas não daquele jeito que você tem que se preocupar em decorar a relação, e sim de uma maneira que você entenda como construir elas e consiga, a partir da maneira que eu te explicar, sempre que você esquecer de alguma relação, você usar a mesma ideia que eu vou te mostrar nesse vídeo para que você consiga ter essa autonomia em trigonometria. Esse vídeo, na verdade, é uma continuação de um primeiro vídeo que eu tinha feito construindo a tabela trigonométrica do zero, explicando cada passo, sem fazer você ficar decorando musiquinha, e sim te explicando como é que a gente constrói cada elemento do seno, do cosseno, da tangente para os ângulos notáveis. Então vou deixar aqui recomendado esse vídeo para você assistir antes desse, e assim que você terminar, vem para esse vídeo para a gente continuar nessa ideia de trigonometria. E aí sim a gente pode partir para essas relações importantíssimas que vão ser úteis também para um próximo vídeo que eu vou preparar, que eu vou te mostrar como é que você chega naquela forma da soma de árcos, tanto para o seno quanto para o cosseno. E esse vídeo vai ser um dos episódios da minha série sem forma, beleza? Então, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que esse vídeo já esteja no ar. Então, vou deixar aqui o link também para essa playlist de matemática sem forma. Recomendo que você assista esses vídeos. Beleza? Se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo se esse vídeo for relevante para você. Então, bora colocar a mão na massa para a gente descobrir que relações são essas. Então bora lá, pessoal. Antes de mais nada, eu queria só lembrar com vocês como é que a gente enxerga o seno e o cosseno no círculo trigonométrico, tá? Então eu deixei aqui destacado, dado um certo ângulo, uma certa abertura, esse seria o seno e esse daqui seria o cosseno. E claro, eu acabei deixando aqui a tangente também, certo? Essa em azul. Conforme esse ângulo muda, e eu vou mudar ele aqui para vocês, vocês vão ver que tem uma movimentação tanto no seno quanto no cosseno, certo? Então, quando esse ângulo se aproxima de zero, o cosseno se aproxima de 1 e o seno vai indo para zero. Conforme esse ângulo vai aumentando, passa ali 90 graus, certo? Que o seno dá 1 e o cosseno é 0, e assim vai. Então, seguindo esse ciclo daqui, a gente consegue saber todos os valores. E o mais importante, que é útil para essa aula, é que vocês enxerguem essas projeções nos eixos horizontal e vertical para saber onde é que está o seno, onde é que está o cosseno, de acordo com o ângulo, ok? Então, só essa animação que fique clara na sua mente. Lembrando que aquele vídeo que eu recomendei, que a gente monta a tabela trigonométrica e usa essa mesma animação para a gente ir descobrindo os valores, tá? Eu só queria fazer essa revisão aqui com vocês. Então aqui, feito isso, tendo um certo ângulo θ, que é esse daqui que eu coloquei para vocês, a gente vai primeiro estudar um ângulo que seria o menos θ. Então eu vou desenhar ele aqui para vocês. Esse ângulo menos θ seria algo que estaria aqui. Então esse daqui é o ângulo menos θ. A gente quer investigar quanto que seria o cosseno e o seno desses ângulos. Então vamos colocar aqui, eu quero saber quem é o cosseno de menos θ e quem é o seno de menos θ em relação ao θ original. Então, se a gente olhar com calma, vocês vão ver que esse ângulo tem o mesmo cosseno. A projeção no eixo horizontal é o mesmo, é esse segmento verde aqui. Então, o cosseno de menos θ, ele tem o mesmo tamanho e o mesmo sinal do cosseno de θ. Então, isso aqui é cosseno de θ. Faz sentido? Que é esse cara verde aqui. Agora, quando a gente olha para o seno de menos θ teria uma projeção no eixo vertical aqui. Então, é o que vem para baixo aqui. Esse seria o seno de menos θ. Então, se você reparar, tanto o seno de θ e o seno de menos θ, eles têm o mesmo tamanho, né? Claro que o meu desenho aqui está aproximado, mas se essa abertura é a mesma, a única coisa que está para baixo, então o seno tem o mesmo tamanho. Só que um está para baixo e outro está para cima, então eles têm sinal contrários. Isso significa que o seno de menos θ vai ser o menos seno de θ. Beleza? Então daqui a gente já extrai relações extremamente importantes que aparecem direto na trigonometria, inclusive em função trigonométrica. Veja, a gente fala que o cosseno é uma função par. Por esse motivo, a gente acabou vendo, inclusive, agora no círculo trigonométrico, que o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. Já o seno, como ele é uma função ímpar, ele troca o sinal. Claro, se você não lembra o que é isso, não esquenta a cabeça, tá? É só para fazer uma relação com algo que vai ser visto em funções, em estudos mais para frente, beleza? Mas a ideia é essa.
Então, é uma relação útil, é importante que você saiba, dependendo do que acontece aqui dentro do ângulo, no argumento, o que acontece com a função, a expressão em si, beleza? E é claro que fica fácil ver que se eu quero saber a tangente de menos θ, então, tangente de menos θ, como ela é seno sobre cosseno, ela vai ser seno de menos θ dividido pelo cosseno de menos θ. Como só o seno trocou o sinal, então isso aqui vai acabar dando menos a tangente de θ. Beleza? Mas, claro, a tangente é sempre uma consequência do seno e do cosseno. Então, sabendo só o seno e o cosseno, já é suficiente para você encontrar as outras funções trigonométricas e saber se virar, tá? Então, quero que você treine com essa aula, a gente vai fazer mais exemplos, a enxergar esses ângulos no círculo trigonométrico e o que acontece com o seno e com o cosseno, beleza? Então, vamos ver um próximo exemplo. Agora, vamos discutir quem que seria o cosseno de 90 graus menos θ e o seno de 90 graus menos θ. Lembrando que eu estou usando a notação graus aqui, mas é muito provável que você veja a notação em radianos, né? Ou seja, cosseno de π sobre 2 menos θ e o seno de π sobre 2 menos θ. Então, é importante que você tenha esse costume de entender as duas coisas como a mesma coisa, beleza? Então, treine o seu olhar para graus e para radianos. Mas vamos lá. Então, primeiro a gente precisa desenhar quem que seria o cosseno de 90 menos θ. Então, basicamente, cosseno de 90 menos θ é eu andar 90 graus e voltar θ, ok? Então, é como se eu fosse fazer essa abertura aqui, só que nesse sentido, tá bom? Então, basicamente, eu vou desenhar esse triângulo aqui do outro lado e vai ficar dessa forma. Então, a gente tem esta abertura daqui, que é o θ, e aí vamos lá, as projeções. Aqui a gente vai ter essa projeção, nesse caso, esta projeção aqui é o que a gente entende pelo seno desse ângulo, ok? E a outra projeção, a projeção horizontal, que vai ter esse tamanho, vai ser o cosseno desse ângulo, beleza? Eu sei que o desenho pode ficar um pouco confuso, então vou só apagar algumas linhas aqui para facilitar. Beleza, espero que ajude um pouco. Então, se eu quiser saber quem é o cosseno desse ângulo novo que a gente criou, seria esse daqui, né? Este ângulo é o 90 menos θ. Eu preciso olhar a projeção dele no eixo horizontal. Seria essa daqui, ok? Só que se eu estou vendo esse triângulo retângulo, esse triângulo retângulo é o mesmo desse triângulo retângulo, ok? Então, o cateto, que nesse caso a gente pode falar que também aqui seria o vermelho, né? O seno, também estaria aqui. Então, aqui a gente também tem esse cateto oposto aí, essa mesma medida. Só que agora ela vai estar nessa projeção aqui horizontal. Então, o tamanho do cosseno desse ângulo vai ser o vermelho. Esse é o tamanho, que, na verdade, é a mesma medida do seno do ângulo anterior, certo? Então, vou repetir. Aqui o cosseno de 90 menos θ, que é isso, é o vermelho. E o vermelho, olhando no triângulo original, é o seno do ângulo. Então, isso aqui é seno de θ, beleza? Que é o vermelho, beleza? Espero que tenha feito sentido aqui o raciocínio. Então, só para algumas coisas. Agora a gente tem que pensar no seno desse ângulo, que é a projeção na vertical, que é essa projeção aqui. Adivinha? Ela vai ter o mesmo tamanho do verde. Se a gente desenhar aqui, inclusive, o verde seria esse cateto maior desse triângulo aqui que a gente pegou de exemplo, agora vai se comportar como o seno do ângulo. Então, o seno desse ângulo é o cosseno do ângulo anterior. Beleza? Por isso que é importante você entender seno e cosseno como tamanhos, principalmente nesse primeiro momento que a gente está admitindo a circunferência tendo raio 1, que é o círculo trigonométrico. E aí, esse tamanho verde, agora ele está em pé aqui, nesse novo ângulo que a gente está analisando, que é o 90 menos θ. Por isso que o tamanho dele é igual ao tamanho do cosseno do ângulo anterior. Ok? Então, feito esse exemplo, a gente pode ir para o terceiro exemplo. E agora, nesse terceiro exemplo, eu quero saber quem que vai ser o cosseno de 180 menos θ e o seno de 180 menos θ.
Então, mesma ideia. A gente vai pegar esse triângulo aqui, desenhar ele aqui desse lado. Por que desse lado? Porque a gente está pegando o ângulo 180, que é tudo isso daqui, menos θ. Então, eu vou voltar θ, tá? Então, vai dar essa abertura θ para este lado aqui, ok? Então, se a gente desenhar esse novo ângulo, vai ser algo assim, beleza? E aqui é a nossa abertura θ. Ok. Então, dá para ver que, de cara, o seno é o mesmo. Eles têm a mesma projeção no eixo vertical, inclusive no mesmo sentido. Então, já posso, inclusive, escrever que o seno desse novo ângulo é igual ao seno do ângulo anterior. Ok? E o que acontece com o cosseno? O cosseno é o tamanho verde que a gente está vendo do outro lado, só que agora ele vai estar desse lado aqui. Então, eles têm, claro, o mesmo tamanho na projeção no eixo horizontal, só que para o outro sentido. Então, tem que trocar o sinal do cosseno. Por isso que isso daqui vai ser menos o cosseno do ângulo θ original. Beleza? Então, essas são as relações principais, tá? Daria para pegar várias outras. Por exemplo, a gente poderia querer saber quem é o seno ou cosseno de 90 mais θ, ou o seno ou cosseno de 180 mais θ, e por aí vai. Tem várias abordagens. E é claro que essas relações, depois quando a gente for ver no próximo vídeo que eu vou preparar da série 100 fórmulas sobre a soma de arcos, a gente também consegue demonstrar essas relações com a soma de arcos, né? Aquela forma que a gente vai descobrir nessa aula. Só que isso daqui é mais intuitivo ainda, a gente consegue visualizar no círculo trigonométrico. Por isso que é importante que a gente acostume a enxergar essas coisas no círculo trigonométrico para facilitar. E é bastante relevante você reparar também que quando a gente tem 90 graus envolvido, né, principalmente 90 menos θ, aparece bastante, a gente tem que o cosseno e o seno, eles trocam, né? O cosseno vira seno, o seno vira cosseno. Isso aqui eu diria que é o mais frequente de aparecer. No caso do 180, o cosseno continua sendo cosseno e o seno continua sendo seno. E no caso do menos x também, né? Cosseno, cosseno, seno e seno. Mas quando a gente tem o 90 envolvido, eles costumam trocar. Daqui surge também duas situações bastante frequentes. A primeira é quando você tem um triângulo retângulo. Se eu tenho um ângulo x aqui e um ângulo y, supondo que o triângulo seja retângulo, pelo fato de x e y somarem 90, ou seja, x mais y ser igual a 90 graus, eu posso falar que um deles, por exemplo, o x, é 90 menos o outro, certo? Que é o ângulo que a gente estudou aqui. Então, isso significa que o cosseno de x é igual ao seno do y. E o seno do x é o cosseno do y. Então, é até bastante óbvio você perceber isso pelas relações que a gente está acostumado da trigonometria, né? Se a gente tem hipotenusa C, esse lado A e esse lado B, a gente sabe que o cosseno do x ou o seno do y, ele é A sobre C, e nesse caso o cosseno é B sobre C. Então, são duas formas de você enxergar o porquê que eles trocam, né? E é fácil ver isso num triângulo retângulo. Beleza? Então, daí a importância disso aparecer tanto em trigonometria, né? Você ter essa troca do seno com cosseno, por isso que é importante você ficar atento, né? E por isso também que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus e vice-versa, né? Pela mesma propriedade, porque os 60 e o 30 são complementares, ou seja, a soma deles é 90. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro esse raciocínio. Eu sugiro que você treine isso e ache essas outras relações que eu falei para vocês, de 90 mais θ, 180 mais θ, 270 menos θ, só para treinar mesmo. Você não precisa decorar nada do que a gente viu aqui. O mais importante é você pegar a ideia de desenhar o círculo trigonométrico, tentar imaginar as projeções, se troca de sinal, não troca, se tem o mesmo tamanho e assim por diante. Beleza? Então não esquece, se você gostou do vídeo, deixar um like e se inscrever no canal também para você não perder, principalmente esse próximo vídeo da série 100 fórmulas, que a gente vai discutir sobre a soma de arcos. Fechado? Então por esse vídeo é isso. Beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.